Oi, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos ao 11º capítulo do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, aqui no canal Cuide de Você Sempre. Poxa vida, foi só começar, né? Viu como passou rapidinho? Semana que vem é a nossa última aula do livro e nesse 11º capítulo a gente já vai entrar em contato com coisas tão importantes. Esse é um capítulo que fala sobre a nossa espiritualidade. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos ver aí o que o Augusto Cury nos fala sobre a inteligência espiritual. E aqui ele já começa dando um grande diferencial. Espiritualidade é uma questão de inteligência. Há muitos anos que a gente já não trabalha com aquela classificação do QI, né? Que é o coeficiente intelectual. O coeficiente intelectual mede um tipo de inteligência, que é a inteligência lógica. Mas nós temos a inteligência abstrata, nós temos a inteligência musical, nós temos a inteligência artística, nós temos a inteligência emocional, nós temos a inteligência espiritual, nós temos vários tipos de inteligência. Quando a gente fala que todos somos um, é que se eu tenho uma inteligência emocional mais desenvolvida, eu posso contribuir com você, que não tem a inteligência emocional tão consciente, mas que tem uma inteligência lógica mais evoluída. Você pode contribuir com seu colega da frente, que tem uma inteligência artística elevada, trabalhada, mas que não tem uma inteligência emocional trabalhada. Então, um vai ensinando para o outro e assim vamos construindo pontes, não é? De libertação, de amor, e de evolução neste mundo, neste planeta. Então, vamos ver aí que o Augusto Cury fala sobre o que é inteligência emocional, mas antes eu vou convidar vocês, quem tiver e quem puder, pegar uma playlist com essa música se chama Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Eu não vou conseguir colocar essa música aqui para a gente tocar, mas eu deixei a letra dela. Então, eu vou ler a letra dela para a gente. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão. Os palácios, os castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me ver medonho. E apesar de igual tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido, pela estrada que ao fim dar, vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Essa música é uma oração, praticamente, né? E traz para a gente, e para a gente se conectar com Deus, a gente precisa estar desapegado, desprovido de conceitos, de julgamentos, de castigos, de punição. Ser só a essência pura que a gente é. Então, já que a gente fez essa abertura poética aí, vamos para o conteúdo. Então, segundo Augusto Cury, inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta.
procurar o sentido para a vida e a razão para a existência. Eu vivo para quê? Procurar entender, independente de uma religião, e de acordo com a nossa cultura, os mistérios da vida e o segredo da autoexistência. Investigar respostas para as perguntas que a ciência não consegue responder. Quem somos nós? Para onde vamos? O fim é o começo ou o começo é o fim? A gente morre ao nascer ou a gente nasce ao morrer? Ter consciência da temporalidade da existência. Nós temos uma temporalidade. Ninguém fica aqui por 200, 300 anos, não é assim? Nós temos, em média, 80 anos de vida produtiva. Alguns mais, alguns menos, mas a média de 80. Então, a vida tem data para começar e tem data para terminar. Descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. Às vezes, só a fé responde. Às vezes, só a fé cura. É tão importante a gente afinar o nosso contato com Deus. Eu tenho um WhatsApp com Jesus. Sabe por que eu fiz o WhatsApp com Jesus? Porque as coisas que eu vou vivendo na minha vida e que eu não vou achando resposta, eu pergunto para ele. Eu falo, mestre, eu não sei. Senhor, eu não sei. Por favor, Senhor, me ensina. Me mostra o caminho, Jesus. Me ensina a amar. Me ensina a perdoar, Jesus. Eu sei que eu tenho uma função aqui que é o perdão. E aí eu estou entrando num livro que se chama Um Curso em Milagres, que eu já falei aqui. Eu sei que eu tenho uma função que é o perdão. Me ensina a perdoar, Jesus. Eu não sei. Às vezes, a gente precisa bater os joelhos desconjuntados no chão, baixar a cabeça e pedir, e implorar. E isso não é se humilhar. Se humilhar. Isso é se entregar. Porque a inteligência emocional é uma lei da qualidade de vida. E aí ele coloca, porque a espiritualidade, regada com a serenidade, traz paz social, estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e autoritarismo, produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. Porque todo o sistema social ligado ao consumo, estética, lazer, clube, trabalho, não consegue saciar o espírito humano. Porque as mesmas inquietações que perturbavam os povos primitivos ainda perturbam o homem moderno. Dentre elas, a morte e o fim da existência. Hoje, em época de botox, em época de silicone, em época de lipoaspiração, em época de cirurgia de redução de estômago, a gente nunca tentou tanto esticar a nossa longevidade, não é? Isso é um ponto para a gente olhar e para a gente falar, por quê? Por que eu quero isso? Será que isso vai me trazer mais qualidade? Ou será que essa é mais uma fuga? Nada contra, tá, gente? Eu acho, inclusive, que estar esteticamente bem é uma forma de auto-amor. Tudo dentro do equilíbrio, né? A grande pergunta é: você se sente bem com seu corpo, com seu cabelo, com seu jeito? Me sinto. Então, ótimo. Não, Janaína, eu não me sinto. Eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou irritada, eu não quero sair, eu não quero comprar roupa, porque não é qualquer roupa que serve. Então, procure um meio de estar bem com você mesmo. Porque tudo tem saída e tudo tem cura quando a gente está disposto a buscá-lo. E aí ele continua. A morte é um fenômeno tão relevante para o ser humano que está também fortemente presente na indústria do lazer, na literatura, em particular na ficção. Esse fenômeno frequentemente tem grande destaque.
Assim como na pintura. Hollywood não existiria sem o fenômeno da morte e da fragilidade da vida humana, retratados nos filmes de guerra, policiais, terror, ficção científica, aventura. Aí ele traz um pouquinho, gente, eu lembro que eu faço o resumo do capítulo. Então eu pego as partes mais importantes do capítulo e coloco no slide para gente. É por isso que eu indico, peço, sugiro que vocês leiam o capítulo todo. Porque, às vezes, aquele pedaço não vai me chamar a atenção, mas vai ser o que você está precisando. Então, eu quis colocar a frustração da ciência, a implosão do ateísmo. Ele começa falando: a ciência prometeu muito, mas não cumpriu suas promessas. Como vimos, a solidão, o estresse, a ansiedade, os sintomas psicossomáticos, a síndrome do pensamento acelerado, a depressão, as crises nos relacionamentos, a farmacodependência têm atingido patamares importantíssimos. Farmacodependência. Aquela pessoa que ela é viciada em comprar remédio de farmácia. Então, ela compra vitamina C, vitamina D, polivitamínico, creme para não sei o quê, remédio para dor de cabeça, remédio para dor de ouvido, remédio para dor no olho. A pessoa precisa, né? Qualquer coisinha do corpo, a pessoa não entra em contato com o que o corpo está trazendo para ela. A pessoa não vai buscar na metafísica do corpo, na psicossomática, o que emocionalmente está conduzindo ela para aquilo ali. Ela corre para comprar o remédio porque ela quer ficar livre da dor, do incômodo. A gente chama isso de farmacodependência. Aí ele coloca: a desigualdade entre as nações, a fome que acomete centenas de milhões de pessoas, o terrorismo, a discriminação e as guerras não foram extirpadas. Deus é real ou uma invenção do cérebro? Deus é uma invenção da sociedade, da cultura, que colocaram na sua mente? Ou Deus criou a mente? Se pergunte isso. Deus é uma invenção minha para eu justificar as coisas na minha vida que não estão dando certo como eu gostaria, ou isso tudo é coordenado por Deus? E eu é que não estou sabendo fazer a leitura do que ele está falando comigo. A busca da eternidade, a intuição criativa. A intuição criativa só vem quando a gente faz perguntas para despertá-lo. Senão, elas não chegam. Quem somos? Para onde vamos? Como é possível resgatar a identidade da personalidade depois da morte de trilhões de segredos da memória se esfacelarem no caos do túmulo? A gente recupera a memória? Nossa, seria maravilhoso recuperar a memória de um ente querido que partiu. Mas quando ele morre, morre junto com ele todas as memórias que ele viveu. Nenhum pensador encontrou tais respostas. Quem as procurou na ciência morreu com as dúvidas. Aí ele vai trazer Deus e a psiquiatria. E ele vai falar que na busca pela ciência, a psiquiatria perdeu muito. Freud perdeu muito. A medicina perdeu muito. Porque Deus não é isso palpável, né? A fé transcende a lógica. O pai que se silencia diante da fé das pessoas. Eu também. Eu já vi milagres acontecerem aqui no meu consultório, perante os meus olhos, com a fé de uma pessoa, de várias pessoas, inclusive. Eu sou um exemplo vivo da fé, né? Eu estive num coma de 30 dias. Eu saí sem andar, eu saí sem falar. Eu era um saco de batata numa cadeira de rodas. E a fé dos meus pais, a fé da minha família, a fé dos amigos próximos, a minha fé me salvou. Bom, e aí
Como propiciar o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência? Ele coloca: aprender a expor e não impor ideias. Deve-se expor o que se pensa, o que se crê, e não impor as ideias. Após expor as ideias, deve-se dar liberdade para os ouvintes rejeitá-las ou aceitá-las. Você não é obrigado a concordar com as minhas verdades, e nem eu com você, não é? Isso não significa que você não possa falar o que você acredita e eu também. Pensar antes de agir. A inteligência espiritual deve contribuir para o desenvolvimento da arte do pensar. De onde eu vim? Será que quando eu morrer tudo acaba? Eu vou ficar na escuridão? E essa história de reencarnação? Será que a vida continua? Será que tudo para aqui? Eu tenho um propósito aqui, eu tenho uma missão aqui, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Essas perguntas despertam a arte de pensar. 3, capacidade de tolerância e solidariedade. A tolerância é a arte de respeitar as diferenças e a solidariedade é a arte de perceber as dores e necessidades dos outros e tentar ajudá-los. O amor pela vida e pelo ser humano. A espiritualidade deve contribuir para o enriquecimento da emoção humana, desenvolvimento da sensibilidade, capacidade de perdão, compreensão e inclusão. E 5, sabedoria. A inteligência espiritual deve expandir a capacidade de reconhecimento dos erros, a percepção das limitações, a compreensão dos amplos aspectos da vida. O que isso tudo que o Cury listou para a gente aqui? A inteligência espiritual me ajuda a maturar na vida, me ajuda a atingir a maturidade, né? Se eu sei calar, na hora que eu posso calar, se eu sei me afastar, me proteger, para não entrar em situações que são desgastantes, que são conflitantes e que eu sei que eu não vou resolver naquela hora, se eu sou capaz de pensar antes de agir, se eu tenho amor pela vida, eu já sou uma pessoa madura. Então, aqui, nessa partezinha, o Augusto Cury dá um checklist de como ter maturidade na vida, de graça. Né? E aí ele vai trazer a história de Jesus. Ele traz muito da história de Jesus nesse capítulo. Eu vou voltar a lembrar. Leia o capítulo. É riquíssimo esse capítulo, aliás, o livro todo. E eu estou falando isso aqui desde que a gente começou. Né? E nessa parte, né, nesse estudo do mestre dos mestres da qualidade de vida, ele coloca que Jesus esteve nos mais altos patamares da inteligência espiritual. Olha para a história desse homem. Inclusive nas suas últimas palavras, que foi um amor inexplicável, uma capacidade de perdoar que a gente está anos luz de distância de atingir, né? Uma capacidade de se doar, uma seriedade com serenidade, e sem rispidez, e sem grosseria, e sem autoritarismo, incrível. Eu também sou apaixonada por Jesus. Bom, e aí a gente vai fechar com o painel 1. As mesmas inquietações que as tribos primitivas tinham, o ser humano moderno também tem. O que somos? Quem somos? Para onde vamos? Analise se essas questões ocupam o palco da sua mente. O ser humano é uma pergunta em busca de uma grande resposta. Você percebe que a vida é belíssima e brevíssima? A brevidade da existência o estimula a procurar um sentido mais profundo para a sua vida? A ciência deu saltos espetaculares, mas não extirpou as mazelas físicas e principalmente as mazelas psíquicas do ser humano. A violência social,
o terrorismo, a fome, a farmacodependência, enfim, os problemas da humanidade o incomodam. E aí aqui eu vou fazer uma pergunta. Você assiste Jornal Normal? É incrível como que a exposição ao fato banaliza o fato, né? Seja de um feminicídio, seja de uma criança morrendo de bala perdida, sendo de um ato de violência. A gente vai ficando tão acostumado, que aquilo passa a ser banal, praticamente. Ah, onde eu estava? Eu perdi. Ah, sim. Você, de alguma forma, procura ajudar seus semelhantes? 4. A inteligência espiritual. Aquieta o pensamento, tranquiliza a emoção, traz consolo nas perdas, coragem nas injustiças, esperança no caos. Você tem apaziguado as águas da emoção? O futuro é um sonho ou um pesadelo para você? O fim da existência o assombra? O fato de a morte ser um fenômeno inevitável o perturba? Você já sofreu a perda de alguém querido que até hoje o machuca? O mestre dos mestres convida as pessoas a segui-lo, mas não pressionava. Expunha e não impunha suas ideias. Surpreendia a todos com sua gentileza. Viveu na plenitude as funções mais importantes da inteligência. Você tem vivido tais funções? Procurar por Deus, independente de uma religião, tem enriquecido a sua emoção e as suas relações sociais? Gente, os exercícios do painel 1 e 2, eles são muito importantes para fortalecer e para concretizar tudo isso que o capítulo traz para a gente. Então, ache um tempinho e faça o seu exercício, vai fazer diferença para você, eu garanto. E aí ele vai para o painel 2, pedindo para fazer um relatório, como em todos os capítulos, das leis da inteligência espiritual que você mais precisa trabalhar. E aí ele dá algumas dicas aqui que vale a pena a gente tentar fazer, né? Entre elas, participe de atividades filantrópicas, doe-se para o seu semelhante. A melhor época da minha vida foi quando eu comecei a fazer o 12 semanas, que não tinha essa coisa de online, era tudo presencial. E nós íamos para a associação comercial, para a escola pública, juntávamos ali 30, 40 pessoas e ficávamos ali 2, 3 horas, discutindo sobre o capítulo, ensinando e aprendendo, enriquecendo a alma. Era maravilhoso. Faça algo voluntário por alguém. Vá no hospital, participe. Tem tanta coisa para ajudar, tem tanto sofrimento no mundo, não é? Faça isso. Faça um estudo de livro online, se você não pode sair de casa. Contribua de alguma forma, né? Pense com liberdade e inteligência. Treine expor e não impor suas ideias. Avalie se a prática da inteligência espiritual, independente da sua religião, está desenvolvendo funções mais importantes da sua inteligência. E aí aqui eu quero fazer uma pausa para trabalhar que religião e espiritualidade não são a mesma coisa. Religião é um bloco fechado de conceitos, regras e normas. Espiritualidade é algo muito mais amplo. Jana, tem como a pessoa ser espiritualista e não ter religião? Claro que tem. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que se institulam ateus, não acreditam em Deus, altamente espiritualizados. Então, amplie esse conceito que você tem aí sobre espiritualidade, só vai te fazer bem. Bom, na sua caixinha do eu, o que você vai escolher colocar na sua caixinha para se conectar à sua espiritualidade? Pode ser um terço, pode ser uma vela, pode ser um livrinho de novena,
Pode ser uma passagem da Bíblia, pode ser uma foto de Buda, pode ser uma playlist, enfim, ache o que vai te conectar, porque nós estamos fechando, não é, o nosso trabalho e a sua caixinha vai fazer diferença para você. Bom, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar para que mais pessoas se beneficiem, de se inscrever no canal, acionar a notificação. E no audiobook que está aí, é o capítulo 33, 34, 35. Desculpa, é o capítulo 34, 35, 36 e 37 do audiobook. E nós estamos praticamente terminando o livro. Semana que vem é o nosso último encontro. Desculpe. E eu espero de verdade ter contribuído com você de alguma forma. Essa é a minha parte de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E não tem sido poucas coisas, né? Fique bem, esteja bem, cuide de você. E até semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau.